Olá, queridos, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, juntos, conectados aqui na internet, para falar sobre um assunto muito interessante na história do cristianismo. Aquele que, com certeza, depois do julgamento de Jesus, talvez tenha sido o julgamento mais importante no cristianismo, o julgamento do apóstolo Paulo. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, que antes de se encontrar com Jesus, até o nome era diferente, o nome dele era Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, homem que tinha autorização para os cristãos que encontrasse perseguir, prender e, se fosse o caso, até matá-los. A Bíblia registra de forma muito clara no livro de Atos, esse livro tão importante na história da igreja, que no apedrejamento de Estevão, as vestes de Estevão foram depositadas ou jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E ele consentia na morte de Estevão. Então, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, é nesse livro que nós vamos basear a nossa aula de hoje. O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Ele vem logo após os 4 evangelhos. E ele é considerado assim uma continuação do evangelho de Lucas, né? E contém informações preciosas demais acerca da igreja de Jesus Cristo, acerca da história da igreja. Ele traz uma narrativa muito importante durante 28 capítulos. Essa narrativa começa desde a região de Jerusalém, numa conversa ali entre Jesus e os apóstolos, e pouco tempo antes de Jesus subir aos céus, da chamada ascensão de Jesus, e termina na cidade de Roma, com o apóstolo Paulo cumprindo sua prisão ali na cidade de Roma, cidade importante, né? Sede do Império Romano, e Paulo está lá cumprindo então a sua prisão ali na cidade de Roma. O apóstolo Paulo, queridos, é sem dúvida, depois de Jesus, a pessoa que mais contribuiu para a expansão da fé cristã no primeiro século. Ninguém, depois do Senhor Jesus, contribuiu de forma tão significativa como o apóstolo Paulo para a expansão dessa fé. Ele, como eu disse já anteriormente, depois de ter sido um implacável perseguidor da igreja, alguém que ia atrás dos cristãos, perseguindo, ele se converte ao cristianismo e começa então a pregar o evangelho por diversas regiões, diversos lugares. O apóstolo Paulo vai pregando o evangelho, anunciando Jesus. Ele empreende viagens missionárias. Nessas viagens missionárias, inclui, por exemplo, os territórios atuais onde está localizado a Síria, o Chipre, a Turquia, a Grécia. Paulo é então esse missionário do primeiro século, alargando realmente as fronteiras da pregação do Evangelho. O detalhe aí, a gente começa então a caminhar para o fato que leva então ao julgamento dele, é que o ex-perseguidor da igreja torna-se perseguido agora. De perseguidor a perseguido. É assim que a vida de Paulo se transforma. E em muitas das cidades nas quais ele passou, ele exerceu o ministério, ele plantou igreja, ele começou a sofrer uma grande perseguição, grande oposição, tanto de judeus como também de gentios e pagãos, chegando a ser injustamente preso, tá? E de forma que não, sem que houvesse qualquer condenação criminal.
Abusivamente ele foi preso. Na cidade de Filipos, localizada na Macedônia, Paulo chega a demonstrar um razoável conhecimento a respeito dos direitos que tinha como cidadão romano, que ele era, quando as autoridades locais mandaram libertá-lo da sua prisão, que diante das leis da época tinha sido ilegal. Muito bem, Paulo então continua a sua trajetória de anunciar Cristo, de pregar Cristo. E é muito importante a gente lembrar que nos tempos dele, naquela época, lá no primeiro século, nem todos eram iguais perante as leis romanas. Aí a gente tinha escravos que eram tratados como mercadorias, outros eram estrangeiros e não tinham valor para os romanos, embora vivesse, morasse dentro da circuncisão do Império Romano, pagando pesados impostos, mesmo assim eram considerados pessoas sem valor. E ainda existiam aqueles que, por motivo de nascimento ou de aquisição mediante ao pagamento de propina ao governo, tornavam-se cidadãos romanos e que, portanto, passavam a ter alguns privilégios, alguns direitos naquela sociedade, já que Roma era a cidade que governava o mundo no século I, poderosa, comandando tudo, e desse modo quem tivesse a cidadania romana teria direitos protegidos pelas leis, entre os quais o de receber um julgamento justo, caso fosse-lhe feito alguma acusação. Então a gente começa a ver que não era uma sociedade igualitária, tinha muita diferenciação entre as pessoas que viviam ali na circuncisão do Império Romano. Assim sendo, queridos, mesmo naquela época, uma autoridade não poderia jamais prender uma pessoa que fosse cidadão romano sem que houvesse um julgamento justo, sem que houvesse justiça no julgamento. Logo então, o apóstolo Paulo teve que ser libertado e ainda recebeu um pedido de desculpa das autoridades locais pelo que havia ocorrido com ele. Mas a gente sabe que por detrás de tudo isso havia uma razão muito maior. O Império não queria a expansão da nova fé, da fé naquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou. Então, após a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele voltar mais uma vez a Jerusalém, Paulo enfrenta um processo criminal. E isso desperta até hoje o interesse de muitos pesquisadores, muitos arqueólogos, historiadores, pesquisam acerca disso. Pois nessa ocasião, o ministério apostólico desenvolvido pelo apóstolo Paulo já tinha colaboradores importantes. Lucas, escritor do livro de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos, diz que quando o apóstolo retorna a Jerusalém, acompanharam-no vários discípulos vindos de lugares anteriormente evangelizados na primeira e na segunda missão ou viagem evangelística que fez o apóstolo Paulo. E ao chegar na cidade, queridos, Paulo é orientado por Tiago a submeter-se aos costumes dos judeus para evitar conflitos, pois alguns dos seus compatriotas, alguns judeus, tinham espalhado boatos de que o apóstolo estaria negando a Moisés e ensinando os judeus a não circuncidarem mais os seus filhos. A boataria, então, não é nada de hoje, já acontecia naquele tempo, finalidade de prejudicar realmente o apóstolo Paulo, a missão que ele tinha, aquilo que ele tinha convicção de que era. Mas é bom a gente lembrar que a maneira como Paulo conduz isso, como Paulo pratica a sua fé para externar aos judeus o cuidado e a observação das tradições do seu povo, mesmo tudo isso, todo esse cuidado não foi capaz de evitar a prisão de Paulo. E justamente quando ele se encontrava no templo judaico, o apóstolo veio a ser repentinamente acusado por alguns judeus
de ter profanado aquele local, introduzindo ali gentios, e passaram a espancá-lo, passaram a machucá-lo, e toda a cidade, então, entrou em tumulto. A cidade ficou tumultuada com aquilo acontecido, de modo que o comandante das forças romanas, lá em Jerusalém, interviu para parar toda aquela celeuma que estava acontecendo. E Paulo, então, escapa vou chamar aqui de um linchamento, mas é preso, ele fica detido. E aí começa então a entrar as grandes autoridades no circuito, porque pouco depois da prisão, o comandante da fortaleza de Jerusalém, chamado de Cláudio Lísias, tomou a providência de mandar Paulo para o governador da província da Judéia, na cidade de Cesareia, a fim de zelar pela segurança do apóstolo, por ser ele um cidadão romano, sendo que Lucas, na sua narrativa, chega a transcrever o teor da correspondência que comunicava a sua transferência. Eu quero aqui dizer que, na nossa viagem a Israel, nós tivemos o privilégio de estar lá em Cesareia, né, e tivemos ali no provável local, tá? Eu lembro que eu tirei uma foto lá, onde Paulo ficou preso ali, onde Paulo foi detido. Que emoção, que emoção. Um momento muito especial. Mas eu quero aqui, então, ir para a palavra de Deus aqui agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 26 ao 30, para mostrar como Lucas transcreve, então, essa correspondência que comunicava a sua transferência. Diz assim o texto da palavra de Deus: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fiz descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele é acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Isso era um costume. Isso era o que a lei romana disse. Alguém era acusado, então os acusadores tinham que estar lá e tinham que falar. Então, nos primeiros momentos, a prisão de Paulo havia ocorrido por causa de um tumulto acontecido na cidade de Jerusalém. Porém, ao chegar em Cesareia, Paulo passou a ser efetivamente processado pelo sumo sacerdote judeu, que pretendia matá-lo, como havia feito anteriormente com Jesus e com Estevão, tornando assim Estevão o primeiro mártir do cristianismo. Nessa época, queridos, a sede do governo romano na região da Judéia não estava mais em Jerusalém, sim em Cesareia, tinha sido deslocado para Cesareia. Contudo, o sinédrio, como foi no caso de Jesus, ainda se reunia em Jerusalém, onde também havia um comando das forças romanas. E ao que parece, seria a subordinada, assim dizendo, ao governador da província romana lá instalada. Só para a gente compreender melhor, para o comandante das forças romanas em Jerusalém, seria mais tranquilo livrar-se de Paulo. Era um problema menos, tá? Mandando para o governador numa outra cidade, do que suportar toda a pressão que os judeus estavam fazendo naquela época, querendo assim matar um prisioneiro que portava então, a época cobiçada cidadania romana. Então era uma questão complexa aí, então era muito mais fácil então se livrar do problema. Mas, mais uma vez, tal como no incidente de Filipos, Paulo havia prevalecido ou se valido da sua cidadania romana, a qual iria lhe assegurar o direito a um julgamento justo. E isso não era artimanha de Paulo, ele queria realmente, se valendo das leis, que houvesse um julgamento justo, conforme as leis da época. Pois se Paulo fosse apenas um judeu, provavelmente teria sofrido açoites, teria sido espancado,
teria sido entregue aos seus compatriotas para ser julgado, condenado, por uma questão meramente religiosa. Eles fazem isso com o Senhor Jesus, né? E caso viesse a ser linchado publicamente, como foi Estevão, por exemplo, as autoridades romanas nem teriam com o que se preocupar, se não fosse ele um cidadão romano. Mas o fato de ser cidadão romano, então, muda essa história. Queridos, nós sabemos que nada acontece por acaso, Deus continua sendo o Senhor da história, e a gente sabe que Deus, então, prepara tudo isso para preservar ainda por algum tempo a vida de Paulo e para que ele nos abençoasse com cartas maravilhosas, que até hoje falam profundamente ao coração humano, cartas que foram escritas por ele na prisão. Então, Paulo, ao ser conduzido de forma preventiva, preso para a cidade de Cesareia, Paulo ficou distante do foco da atenção. Saiu ali daquele meio onde as pessoas queriam linchá-lo, queriam matá-lo, né? De modo que o seu julgamento ali em Cesareia receberia muito menos pressões por parte dos judeus do que se fosse realizada, por exemplo, lá em Jerusalém. É interessante perceber que todos esses acontecimentos, no final, colaboraram para que Paulo fosse mais tarde dar prosseguimento ao seu apostolado na cidade de Roma. Que coisa fantástica. Paulo chega ali no centro do poder, tá? E lá Paulo então continua. Mas para isso, Paulo precisa permanecer por pelo menos 2 anos em custódia na cidade de Cesareia, tá? Sob os cuidados do governador da Judéia, devido à queixa apresentada pelos judeus. Então, 5 dias depois de ter sido transferido de Jerusalém, e isso acontece porque, uma vez sendo formalizada a acusação e instaurado um processo dentro dos modos da época, segundo as leis romanas, então, ele tinha que cumprir realmente aquilo. E embora na época não existisse ainda a separação entre os poderes, né, como temos hoje, executivo, legislativo, judiciário, tá? Já era proibido uma autoridade condenar um cidadão romano e cumprir qualquer tipo de pena arbitrariamente. Já havia uma proibição estabelecida na lei, pois para que alguém fosse morto ou condenado a trabalhos forçados, seria preciso passar por um processo criminal com direito à defesa e à produção de provas. E isso, mais uma vez, Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 16, quando ele diz o seguinte: a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Interessante, Lucas conta então, queridos, e aí Paulo já está diante do governador da Judéia, de Marco Antônio Félix, né? Chamado por Félix, né? Conhecido por Félix, tá? E ele procura tirar vantagens políticas, né? Pessoais, nesse caso envolvendo o apóstolo Paulo. Lucas então registra que Félix ficou protelando o andamento do processo, né? Que ele fica protelando o andamento do processo de Paulo e com frequência mandava chamá-lo, alimentando ele, né, com a expectativa de arrumar alguma propina. Atos capítulo 24, versículo 26. Mas Paulo, queridos, agindo com ousadia no Espírito Santo, então, pregou sobre Jesus para Félix, para o governador, e para sua esposa, que tinha por nome Drusila, que era filha do rei Herodes Agripa. Não é brincadeira não. Paulo, em sua ousadia, prega então para a autoridade máxima. E segundo a história, queridos, que relata que Félix tinha um casamento, né, meio complicado com a Drusila, do ponto de vista judaico-cristão, esse casamento era um adultério, né, envolvendo o antigo esposo, o antigo casamento. Então, há uma complicação nessa união de Félix com Drusila.
Entretanto, ela, como filha do poderoso Herodes Agripa, tá? Influenciava de forma muito grande, o governo de Félix ali na região, né? Dando a eles poderes, né? Muitos poderes. Mas passados 2 anos, então, Félix é substituído por Pórcio Festo, tá? Em seu cargo. E o novo governador, desejando conquistar o apoio político dos judeus na região ali, planeja então realizar logo o julgamento de Paulo. Vamos acabar com esse negócio, né? Vamos julgar esse homem, tem acusação pesada contra ele, tá? E aí, quer fazer isso em Jerusalém, e para isso ele convoca uma audiência lá em Cesareia para decidir a questão. Entretanto, Paulo, culto, inteligente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, se utiliza de um recurso previsto nas leis romanas e apela então para o imperador. E ele apela para César. Isso porque naquela época as leis garantiam ao cidadão romano o direito de requerer uma audiência com o imperador, caso entendesse estar sendo injustiçado no seu processo. E ao fazer uso desse instrumento jurídico de apelar ao imperador, Paulo então estaria de certa forma ganhando a passagem de ida para Roma, o que em breve iria acontecer, evidentemente. Porém, antes disso, Paulo iria prestar um depoimento perante o rei Agripa. Não dava, a Bíblia cita que era a Agripa e a sua irmã, que tinha por nome Berenice, os quais vieram visitar Festo lá em Cesareia naqueles dias. Assim, queridos, aproveitando a presença do rei Agripa na cidade, Festo então resolve expor a situação de Paulo, pedindo uma orientação. Rei, me orienta aqui nessa situação, o negócio é complicado, né? E então o governador convoca uma nova audiência a fim de ser colhido mais um depoimento pessoal do apóstolo Paulo. E embora, queridos, a jurisdição de Festo tivesse sido esvaziada com o apelo de Paulo, o governador ainda pretendia obter posicionamento do rei Agripa, a fim de poder justificar qual seria o motivo das acusações que pesavam contra o apóstolo e que teriam dado ensejo à sua injusta prisão e à manutenção daquela custódia, que perante as leis, né, era absurda, era errônea, tá? Mas estava acontecendo. E Festo, então governador, acreditava que o rei Agripa, por ser judeu, poderia ajudá-lo na compreensão daquele difícil processo, daquele difícil caso que envolvia ali o apóstolo Paulo, pois ele não conseguia encontrar uma justificativa, já que Paulo não cometera nenhum crime que contrariasse as leis romanas e tampouco que tenha profanado a religião judaica, tal como acontecera com Jesus Cristo. Ele não via crime algum naquela situação. E que, pela lógica de todo o sistema romano, Paulo jamais deveria ter ficado preso. Desde o momento em que ele foi agredido em Jerusalém, cabia às autoridades romanas proteger ele, ter protegido dos judeus as acusações que tentavam matá-lo, sem tirar-lhes a liberdade. Contudo, queridos, essas autoridades desejavam satisfazer as multidões. Era importante para eles conquistar apoio político dos líderes judeus da época. E como não encontraram permissão nas próprias leis para permitir, então, o linchamento do cidadão romano em praça pública, ficaram todos, vou usar uma palavra, todos enrolados para tomar a decisão. Ficaram muito enrolados. Ora, queridos, se a gente voltar um pouquinho ao que eu disse aqui, e se 2 anos antes Félix recebeu Paulo em Cesareia, mantendo em custódia por todo esse período longe de Jerusalém, né, do centro do poder judaico da época, logo precisaria haver um justo motivo que justificasse essa providência excepcional de levá-lo de volta a Jerusalém. Uma vez que outra autoridade assumiu o cargo, cabia ao novo governador da Judéia, então Festo, julgar o apóstolo Paulo, uma vez que ele havia resolvido levar o caso para Jerusalém, a fim de dar andamento ao processo e lá proferir a sentença. Só que com o apelo do apóstolo Paulo ao imperador, Festo então precisava
dizer algo acerca disso, precisava escrever, falar do seu prisioneiro. E como não tinha o que dizer para justificar aquela prisão, aproveitou a presença então do rei Agripa em Cesareia para lhe apresentar o caso, confiando na possibilidade do rei encontrar alguma conduta que desabonasse o apóstolo Paulo e justificar assim a prisão do apóstolo Paulo. Mas ousadamente, Paulo era fantástico. Ele aproveita aquela nova audiência perante Festo para pregar o evangelho perante o próprio governador. Glória a Deus, aleluia! Ah, como precisamos de Paulos hoje, queridos. E ele então prega o evangelho a Agripa, a Berenice e várias outras pessoas que estavam ali presentes, demonstrando pouca preocupação com o que poderia ser decidido a seu respeito. O não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se faz presente na conduta de Paulo, na caminhada de Paulo, nesses encontros de Paulo com as autoridades ou quem quer que seja. E é interessante, queridos, que Paulo poderia muito bem ter reclamado das injustiças cometidas em seu processo, do que fizeram com ele, mas ao invés disso ele prefere pregar sobre Jesus. Ele prefere anunciar o Cristo que ele conheceu, que ele resgatou, que ele salvou, pregou para esse público, para as autoridades ali injustas, corruptas, não importa, Paulo ali declarou o seu amor por Jesus e como Jesus, assim como transformou a vida dele, poderia transformar a vida de outras pessoas. Ele aproveitou a oportunidade daquela situação, de mais uma oportunidade para falar do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, Lucas registra isso em Atos capítulo 26, de 1 ao 23. Ele reproduz o discurso de Paulo até ser interrompido pelo governador no versículo 24. Eu imagino aqui, queridos, que o governador já não aguentava mais, devia estar com o coração pulsando, né? Interessante que a defesa de Paulo perante o rei Agripa representa um emocionante testemunho sobre a sua vida. Paulo conta a sua história. Paulo não esconde o seu passado de perversidade como perseguidor da igreja, como ex-seguidor da seita dos fariseus, e menciona a sua conversão quando estava indo prender os cristãos na estrada para Damasco, chamado no caminho de Damasco. Ele fala sobre a sua missão evangelística, sobre o seu desejo de anunciar Cristo. E ele fala do amor de Jesus pelo pecador. Que coisa fantástica é esse encontro de Paulo com as autoridades ali constituídas para julgar a sua situação. Além de Paulo ter informado ao rei sobre o seu passado e sua vocação apostólica, Paulo também contextualiza de forma muito clara o seu julgamento dentro de uma visão religiosa. Atos 26, 6 e 7. Por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita, diz ele, explicando que o motivo pelo qual chegou a ser preso foi ter sido o fato de ele anunciar o arrependimento e a conversação. Veja que crime ele tinha cometido. História que se assemelha muito com Jesus, que está pregando o amor, anunciando as boas novas e condena o Senhor à morte. Mas o curioso nessa história, queridos, que tem tudo a ver com o julgamento que acontece, é que mesmo sendo interrompido pelo governador, vou repetir Atos capítulo 26, versículo 24, Paulo conseguiu completar a sua mensagem abordando os principais aspectos da evangelização cristã. E aí Paulo fala do sacrifício de Jesus, da necessidade de arrependimento, da conversão verdadeira a Deus, da ressurreição dos mortos. Queridos, que oportunidade o apóstolo aproveita então para falar de Jesus, da sua fé. E ao prestar um depoimento que mais foi um depoimento sobre a sua vida, Paulo então foi capaz de reunir na sua mensagem todos os pontos essenciais de uma pregação, agindo assim como ele sempre foi, ousado, com liberdade, diante de reis, das autoridades da época, ainda que estivesse aparentemente algemado e já pré-condenado à morte.
Segundo a narrativa de Lucas em Atos, verifica-se que o governador Festo resolveu interromper a pregação de Paulo, chamando-o de louco. Ele não aguentou aquilo. E quanto ao rei Agripa, mesmo conhecendo as Escrituras e o que diziam os profetas a respeito de Cristo, preferiu afirmar que por pouco, quase teria se tornado um cristão. E de acordo com a história, queridos, havia rumores na época de que Agripa vivia uma relação incestuosa com a sua irmã Berenice, a qual foi mais tarde amante do imperador Tito. Abri os parênteses aqui para citar que todos esses julgadores viviam no meio de uma podridão de pecados. E o apóstolo Paulo, com certeza, pelo seu conhecimento primeiro, do judaísmo, da cultura judaica, do meio que ele viveu, do perseguidor que ele foi, do alinhamento que ele tinha com as autoridades. E depois, como cidadão romano, Paulo conhecia muito bem essa história. E por isso ele não perde a oportunidade de falar sobre Jesus, de anunciar Jesus. Então aqui, o relato vai dizer que eles, depois daquela audiência, eles se afastam, se reúnem separadamente, e Festo e o rei Agripa, o governador e o rei, concordam entre si que Paulo nada havia praticado para que merecesse a morte ou a prisão. Atos capítulo 26, versículo 31. E aí, dando a solução para o caso de Paulo, Agripa resolve proferir o seu parecer pela absolvição do apóstolo, justificando a permanência de sua custódia apenas pelo fato do recurso interposto a César, Atos 26, 32, quando ele requeria o fato de ser cidadão romano e estar diante do imperador, como se o uso desse instrumento processual de defesa tivesse sido desnecessário. Então ele disse, olha, não era necessário você ter feito isso, mas já que você fez, então você vai permanecer em custódia para depois, então. E aí, queridos, depois que há o reconhecimento da inocência do apóstolo, as autoridades romanas da região de Judéia estavam se justificando formalmente diante do imperador no sentido de que Paulo era realmente inocente e só estava sendo enviado para Roma porque recorreu para César, ao invés de ter aceitado o julgamento dele ali na região da Palestina. Deste modo, Paulo segue para Roma com um parecer em favor de sua inocência. E isso só contribui para a sua absolvição, evidentemente. Isso vem a ocorrer. E segundo, conhecemos pela história da igreja, visto que a decisão do imperador não consta no registro bíblico, mas na história da igreja nós encontramos isso de forma muito clara. E aqui, queridos, é importante a gente lembrar que a decapitação de Paulo, que ocorre anos depois, em nada teve a ver com os acontecimentos relacionados à sua prisão descrita em Atos dos Apóstolos. Pois ao deixar Cesareia o navio, Paulo ainda permaneceu em custódia e continuou nesse estado ainda por mais 2 anos em Roma. Atos 28, 30. Mais uma vez eu quero dizer da importância de Paulo ter ficado preso ali em Roma, onde de lá o Espírito Santo, então, usa Paulo para escrever cartas preciosas para nós até os dias atuais. Uma outra observação importante é que até então não tinha se levantado nenhuma perseguição declarada do Império Romano contra a igreja, pois todos os fatos descritos no livro de Atos dos Apóstolos diziam respeito à intolerância de integrantes do judaísmo, pessoas que eram da religião judaica, e a incidentes ocorridos em algumas cidades com os gentios, como em Filipos, Atos 16, versículos 16 a 24, e também em Éfeso, Atos 19, 23 a 41. Nós estamos aqui chegando ao final, e é importante a gente dizer que para a época em que foi escrito Atos dos Apóstolos, ao mesmo tempo alcançou o objetivo de manter registrada a história do início da igreja e principalmente nos encorajar como cristãos, e os cristãos da época que tão logo seriam massacrados por Nero, quando toca fogo ali, põe a culpa nos cristãos, e tantas atrocidades que ele cometeu,
o qual, dentro de um contexto diferente das passagens narradas por Lucas, mataria Paulo e também a outros discípulos contemporâneos a Jesus. E não demora muito, Jerusalém, então, veio a ser destruída pelas tropas de Tito, durante o governo de seu pai, o general Vespasiano, sucessor de Nero. O templo judaico, tal como fora profetizado por Jesus no Evangelho de Mateus, foi verdadeiramente devastado pelas tropas romanas, não restando pedra sobre pedra, apenas ruínas e pedras espalhadas. Por tantos motivos, pode-se dizer que a maioria dos livros do Novo Testamento, entre os quais Atos e os 3 primeiros evangelhos, foram escritos justamente antes da grande perseguição que se levantou por Nero e da destruição de Jerusalém. E não só para que houvesse memória histórica dos acontecimentos sobre a formação da igreja, como também para encorajamento dos cristãos diante das perseguições futuras que ocorreriam. E sem dúvida, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, encontra a melhor maneira, o melhor modo para encerrar o seu segundo livro, mostrando Paulo cumprindo, dando continuidade ao seu ministério apostólico na cidade de Roma, que está registrado em Atos capítulo 28, 30 a 31. Eu quero finalizar dizendo aqui algo que eu tenho repetido. Paulo, ao ser condenado à morte por decapitação, e ele, como cidadão romano, não podia ser morto dentro dos muros da Roma antiga, né? Paulo sai na chamada Via Ápia. A via essa que eu tenho o sonho de conhecer e de trilhar os mesmos passos que Paulo trilhou saindo dos muros da antiga Roma. Paulo vai nessa caminhada para a decapitação, agradecendo a Deus, porque Deus havia livrado ele da boca dos leões. Se ele não fosse cidadão romano, se Deus não tivesse providenciado isso lá atrás para ele ser cidadão romano, ele teria ido para o Coliseu ser devorado pelas feras e passado por terrível morte. Morte lenta, vagarosa, morte sofrida. Paulo agradece a Deus por ter livrado da boca dos leões e por estar levando ele para ser decapitado por amor a Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a história do julgamento de Paulo, você vai ver na sequência aí outras aulas, vai falar sobre a morte, tá? Mas que essa história do julgamento sirva de exemplo para mim e para você, para que aproveitemos as oportunidades de falar sobre esse amor que um dia nos invadiu e nos constrangeu a viver por amor a Jesus. Que Deus abençoe. Um grande abraço para você, em nome de Jesus.